Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, e que vai ao ar na nossa TV PUC, ou também está disponível no YouTube, no canal Nova Estela. Nova Estela conta com o apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, da PUC São Paulo, e que justamente hoje tem o tema, o nosso programa, com a professora Ana Maria Alfonso Goldfarb, professora desde o início do programa. Fundadora. Como? Fundadora. Fundadora do programa. Além de ter coordenado por muito tempo o programa, ela coordena atualmente o CESIMA, Centro Simão Matias, a nossa área de pesquisa e documentação de obras raras, da PUC, do nosso programa, e que vai conversar conosco. Ela também foi pós-doc em várias universidades do mundo e atualmente é professora convidada da UCL, University College of London, e com muito prazer recebemos a Ana novamente aqui no Nova Estela, porque o nosso programa completou 20 anos, realizou um evento muito bacana aqui pertinho do MIS, na Avenida Paulista, na Casa das Rosas, e eu convidei então a Ana para contar um pouquinho o que foram esses 20 anos, como começou esse programa, como foi o evento de celebração e quais são os planos para os próximos 20 anos. Tem uma peculiaridade do nosso programa que eu acho das mais interessantes. Normalmente, se diz que um programa de pós-graduação deve nascer da pesquisa. Mas a maioria dos programas de pós-graduação não nascem exatamente da pesquisa. São grandes áreas com as suas subdivisões e etc. Como a história da ciência é uma área muito especial, que está no entroncamento de caminhos entre as humanidades, as ciências, tem ao seu lado toda uma parte teórica, filosófica e tal, esse programa não tem um vínculo direto, por exemplo, com a graduação. Teria com todas e com nenhuma em particular. Então, nós realmente nascemos a partir da pesquisa. Foi a partir do CESIMA, né? Um par de anos, 2, 3 anos depois do CESIMA ter sido fundado, tanto que nós comemoramos há 3 anos atrás, os 20 anos do CESIMA, e de uma equipe de pesquisadores, né? De pós-doc, pesquisadores, que se fundou o CESIMA e depois o programa. Então, é um programa que vive da pesquisa, que se alimenta totalmente da pesquisa, que cresceu com a pesquisa, talvez não em grandes números, porque se trata de uma área bastante particular, diz o pessoal que difícil, não sei, mas interessantíssima. Então, é um programa nascido disso. E durante esses 20 anos, nós vimos o CESIMA crescer muito. O CESIMA se tornou uma entidade realmente internacional. Para o pessoal de fora, eles não acham que o C é de centro, eles acham que CESIMA é um nome lá e que nós somos um instituto, né? Porque, na verdade, como a gente tem muita base na pesquisa, tem uma biblioteca digital, que foi a primeira do Brasil e talvez da América Latina dentro de uma instituição acadêmica, e está voltada a um diálogo muito forte com grandes centros nacionais e internacionais. Para eles, esse crescimento tem a ver com... porque nós formamos um instituto, né? Então, essa relação que a gente tem com centros internacionais, que a essa altura são, sei lá, cerca de 30, 40 centros, e eu diria que destes, uns 10 ou 15 realmente têm uma atuação forte. O programa recebe constantemente professores de fora. Por fora eu quero dizer não só do exterior, mas aqui do país, que tenham pesquisas relevantes e tenham algo com o que contribuir.
Nesse sentido, a gente recebe principalmente historiadores da ciência, de áreas diferentes, mas também todo um pessoal ligado à inteligência artificial, né, e ao novo mundo digital, porque a nossa biblioteca é toda digital, gente que se preocupa com organização do conhecimento, pesquisadores ligados à política científica, à comunicação científica. E esse ano, ao fazermos 20 anos, aproveitando que houve um grande evento internacional no Rio, nós recebemos gente da Argentina, do México, bom, sem falar de outros pontos do Brasil que eu já vou dizer, mas da Argentina, do México, de Portugal, da França, dos Estados Unidos e da Inglaterra. Esses foram os países que tiveram aqui representados, varrendo instituições variadas em alguns países, como, por exemplo, na Inglaterra, de 3, 4 instituições diferentes. E aqui do Brasil, quase que do Iapoque ao Chuí. Nós recebemos gente do Rio Grande do Sul, do Paraná, até gente de Pernambuco, né? Onde nós temos uma associação direta com um grande projeto de pesquisa sobre base de dados, que é uma das formas de nutrir nosso estudantado, né? Uma grande base de dados de 30 mil exemplares que está sendo OCRizada, e nós estamos procurando as mais recentes ferramentas digitais para poder fazer as buscas e tal. Então, os temas de discussão é que foram muito interessantes, né? Nós agrupamos por interesses esses pesquisadores, e não só eles agradaram o público, como se sentiram motivados entre si, porque um fazia sequência ou fazia um eco ao que o outro estava falando, né? Então, nós tivemos desde, mais uma vez, as humanidades digitais, totalmente ligada à questão das novas lógicas e novas formas de organização, até o trabalho com documentos antigos, que é muito importante para a história da ciência, passando por uma sessão que tinha que ver com cosmografias, não é? E os mapas antigos, até sessões mesas que discutiram as plantas, toda a parte ligada aos estudos da natureza, e até trabalhos mais ligados às ciências exatas, matemática, física, etc. Então, eu acho que várias das disciplinas que os estudantes têm oportunidade única de verem no nosso programa foram contempladas. E foram 2 dias muito agitados. Teve uma homenagem também nesses dias, né? Eu não ia falar nada da homenagem, porque eu acabei sendo incluída de surpresa, né? Bom, mas além de você. Mas aí os homenageados foram 2, e 2 pessoas muito interessantes, né? Uma que nos defendeu com unhas e dentes dentro da PUC, porque era um programa muito original e sui generis, foi o primeiro programa em História da Ciência no país, né? E que a gente saiba, não como linha de pesquisa, mas como programa de pós-graduação, foi o primeiro na América Latina também, né? Então, para defender esse programa, nós precisávamos de alguém que fosse já alguém com muito relevo. Essa pessoa era a minha chefe dentro da semiótica, né? A Maria Lúcia Santaella. No programa de pós-graduação de semiótica, todo mundo sabe que é um programa de pós-graduação, e que nos defendeu com unhas e dentes, e graças a ela, internamente, a gente conseguiu vencer burocracia e conseguiu o apoio da PUC.
teria sido homenageada, mas infelizmente faleceu, a professora Úrsula, que era então nossa presidente do POS, que também defendeu com muito afinco e entusiasmo o programa. Houve outros, mas eu diria que a Maria Lúcia representou muito bem a todos. E externamente, eu acho que defendendo um grupo que ainda era muito jovem, muito motivado, mas muito jovem, o professor Ubiratã D'Ambrosio, né, que é um ícone da história da matemática. O Ubiratã já esteve aqui no Nova Estela, Ele é um só ícone. procurar aí no YouTube que dá para conhecer. Ele é um ícone, um dos organizadores dos estudos, né, vamos dizer, um dos criadores, né, dos estudos em etnociência, particularmente em etnomatemática. E uma pessoa que tem uma importância nacional e internacional muito grande, e a defesa dele foi fundamental para ter sido um programa novo, que no começo ninguém conseguia acreditar que aquela meia dúzia de professores dariam conta. Eu acho que ao longo desses 20 anos, eu sou suspeita para falar, eu acho que nós demos conta muito bem. A gente estava contando o número de trabalhos de pós-graduação nesses 20 anos. Foram, sei lá, 360, uma coisa assim, entre mestrado e doutorado. Isso é um número assombroso, sobretudo pela qualidade, né, que, no mínimo, tem que ser um trabalho respeitável. Mas nós temos alguns de muita qualidade. E aproveitando agora que você chegou nesse número importante, Mágico. né, mágico, essa quantidade de mestrados e doutorados e pós-docs, né, eu acho que talvez o nosso telespectador fique pensando assim, mas afinal quem é que faz história da ciência? Né? Qual é o perfil desse aluno, quase 3 centenas aí que a gente já passou. Mais de 3 centenas. Mais de 3 centenas, né? 360, 70, entre mestrado e doutorado. Isso. E tivemos muitos pós-doc também, né? Então, esses quase 400, então, arredondando. Quem são essas pessoas? De onde elas vêm? De que, né? Acho que era legal, porque a pessoa que está assistindo pode até se interessar, mas saber, será que eu tenho a ver com esse programa? Então, é curioso, porque normalmente a via tradicional da história da ciência internacional, até 20 anos atrás, depois foi mudando um tanto, né? Era a via do cientista. Porque a gente foi criado a partir de um grupo de cientistas, né? Quem institucionalizou a história da ciência, porque fazer a história da ciência é uma coisa, estudar a história da ciência, ser um pesquisador em história da ciência é outra. Então, tradicionalmente, era o cientista de grande porte, o cientista aposentado, quem fazia, não é? Então, se esperaria que viessem, assim, matemáticos, químicos, físicos, biólogos, médicos, sei lá, não é? Gente das áreas de história, de estudos da natureza em geral, as chamadas ciências exatas, ciências biológicas, ciências da natureza, etc. Né? Que eu não confio muito nessa divisão, mas enfim... Ciências duras. As ciências chamadas duras, né? E com o tempo também foi se incorporando um tanto de gente que vinha da filosofia, não é? E gente de estudos sociais e mesmo de história, que apesar do nome, originalmente a história da ciência não foi proveniente da história, né? Como a história da filosofia veio de dentro da própria filosofia, não é uma área da história. Então, foi muito empolgante ver que os primeiros alunos que nos abordaram, eles não vinham da área de ciência. Era gente que estava motivada por entender mais a ciência, se dedicar, sei lá, à administração e à política científica, ao jornalismo científico. E aí, em vez de ir para uma carreira de jornalismo ou uma carreira de história política, eles vieram para a história da ciência. Desde então, esses 300, quase 400 que passaram por nosso programa,
tem somado as áreas mais variadas. Então, nós já tivemos advogados, médicos, temos administradores, economistas, designers, enfim. Música. Música, nós Eu me temos lembro que músicos. tivemos um aluno que era da USESP, né? Não, da uma orquestra. das ex-pós-doutoras do programa, musicóloga formada fora do Brasil, tinha feito, inclusive, mestrado fora, né? A Carla Bromberg, ela veio fazer o doutorado e o pós-doutorado com a gente. Tem também os professores das redes, né? Que é um outro Tem isso, grupo. esse é um grupo muito interessante, esse é um grupo que cresce como pessoa, eu estou pensando. Como pessoa e como pesquisador, eles crescem de uma maneira assombrosa, eles entram de uma maneira e saem de outra completamente diferente. Infelizmente, havia um acordo com a secretaria que parece que não está em funcionamento. É uma pena, porque eu sempre digo que a história da ciência não está lá para te ensinar grandes técnicas, né? Não é uma carreira profissionalizante. Pode ser se você fizer política científica, mas se não, ela está ali para te ensinar a pensar. Por quê? Porque a ciência teve uma quantidade de caminhos e descaminhos muito grande, mesmo a ciência contemporânea e a moderna. E já não estou nem pensando na ciência da forma clássica, nem nada, mas como a ciência teve uma variedade de caminhos tão grandes, você conseguir entender momentos diferentes dela, saber como fazer essas comparações, você tem que aprender a pensar e se tornar um crítico da ciência, um crítico no bom sentido, alguém que entende os critérios e discute os critérios da ciência. E nesse sentido, também o estudo filosófico tem sido, ou teórico, tem sido contemplado. Nós também tivemos e temos estudantes que vêm da história, da filosofia e etc. Então, as humanidades em geral, não é? As ciências naturais, ou até as ciências duras também, passando por áreas que não... profissionais, então médicos, engenheiros, né? Advogados. Para exemplificar, teria alguns temas que você poderia ressaltar? Olha, são tantos O que... genoma, assim, coisas até atuais, olha, né? é bem curioso, porque nós recebemos uma aluna que na verdade, já era doutora, né? E ela pertencia ao bem conhecido Projeto Genoma, né? A Marimélia Porcinato. E foi muito interessante estar com ela, porque ela entrou, ela já vinha de uma estatura da ciência muito alta. Ela é alguém que dedica parte do tempo dela também ao ensino. Ela é muito preocupada com o que antigamente os cientistas se preocupavam. Que geração é essa de cientistas que vai ser formada? E a Marimélia tem essa característica. Mas ela achou que ela vinha para aprender coisas curiosas, enfim, colocar todo um rendado naquela coisa bonita de ciência que ela já tinha. Para surpresa dela, o nosso curso é um curso que requer muito da pessoa. E aí ela teve que se dividir tanto que no começo ela achou que ela não ia dar conta. Ela fez um trabalho belíssimo comparando, indo para o lado da política científica aí nesse caso, né? Comparando o que é essa relação dentro da história do in vivo e do in vitro. Ou seja, a tendência genética é o quê? É alguma coisa que você traz com você, ou é alguma coisa criada pelo meio, é alguma coisa que você pode manipular, ou é alguma coisa que não deve ser manipulada. Esse foi o estudo que ela fez a partir de coisas que estavam saindo quentinhas do forno do Projeto Genoma. Então, a questão dos genes, por exemplo, do alcoólatra. Existiria essa possibilidade? Você tem como saber previamente? Aí, nesse caso, você interfere
com a vida dessa pessoa, e o resultado final foi um resultado interessantíssimo. Então, disso até estudos curiosíssimos, por exemplo, sobre música e ciência no Renascimento, ou se não, temas medievais, não é? Agora mesmo, nós tivemos uma mestranda que trabalhou com um filósofo e religioso do século XIV, que foi da Escola de Paris, e que tinha toda uma teoria belíssima, que não era dele, ele adquire de ciências anteriores, de estudos cosmográficos anteriores, que diziam o seguinte, que se havia um limite no universo, isso é século XIV, se havia um limite no universo, então esse limite no universo tinha que ser controlado como? Haveria uma esfera a mais para que essa esfera fosse fixa? Haveria 2 esferas a mais para que a intermediária segurasse? Então, é o debate desta figura potente do século XIV sobre como se daria esse limite do céu. É disso até estudos recentes sobre engenharia no Brasil, a criação de instituições como a Poli, como as escolas médicas, etc., até medicina mais recente, ou se não a eugenia, né, que é um tema muito debatido, mas que, feliz ou infelizmente, nós temos que assumi-lo como uma ciência. Ele foi uma ciência no começo do século XX. Enfim, só para dar alguns dos temas, mas e são tão interessante variados que... para nosso telespectador, deve ter já percebido, né, que muitas vezes quando a gente fala a história da ciência, as pessoas, até os próprios alunos que não entram no curso, pensam em algo de Galileu para cá, né, da ciência moderna, né? E você citou um caso medieval, e a gente tem estudos que vão até antes da Idade Média, né, coisas mais antigas, né? Como você vê, quer dizer, na verdade é uma postura em relação à ciência que não valida essa visão de a ciência só é ciência no mundo moderno, né? Então, é o seguinte, é claro que o sentido de ciência mudou muito ao longo dos séculos, né? Ciência enquanto conhecimento, que em algumas línguas, como o alemão e tal, ainda é percebido dessa maneira, é diferente um tanto do que se passou a considerar ciência, sobretudo na passagem entre o século XVII e o XVIII, né? Que é esse modelo de ciência, o que é mais reconhecido. Então, o que vem antes tem ou tinha essa conotação de pseudociência, pré-ciência, que é algo que a gente martela desde o primeiro minuto, não é? E busca mostrar ao estudante que quando uma determinada teoria é montada, ela é montada a partir de fragmentos de alguma teoria anterior, mas não inteiramente em cima dessa, não é? Ela tem aquilo que a gente chama de continuidades e descontinuidades, ou permanências e descontinuidades, ou seja, ela acompanha partes daquilo, mas como o tempo nunca passa de graça, uma parte grande dos conceitos, as ideias em geral, mudam. Às vezes elas mantêm o mesmo nome, mas elas mudam, né? É o caso da noção de espaço, não é? Que lá na antiguidade tinha toda uma conotação muito diferente daquela que no início da modernidade passou a ter e muito diferente do que a física contemporânea tem, né? Então, nesse sentido, nem aquilo que se chama de física moderna ou o início da ciência moderna no século XVII se parece demais com o que nós temos como ciência hoje e, no entanto, é considerado ciência, tá certo? Então, nesse sentido, a gente trabalha com ciências, inclusive, tradicionais, né? Nós temos uma estudante que está trabalhando com uma tribo
né? E o modelo cosmológico que essa tribo desenvolveu lá no Amapá. Vou te interrompendo, o nosso tempo vai avançando também aqui, né, no Nova Stella. Eu acho que o programa de hoje foi muito importante, porque na verdade também o programa Nova Stella vem do programa, que vem da pesquisa do CESIMA, e a presença da professora Ana Maria Foscão de Fábio é muito importante por ter iniciado essa história lá na PUC e, como a gente falou no início, completamos 20 anos de jornada, que vem aí outra jornada pela frente. Quem quiser mais detalhes, basta nos visitar. Estamos no campus Marquês de Paranaguá, né, pertinho da Consolação. O Nova Stella se despede, esperando que novas estrelas apareçam novamente no horizonte e que permitam novos horizontes e muita coisa nova. Quem quiser nos acompanhar próxima semana, no mesmo horário, ou no YouTube a qualquer momento.